Olá, terceiro ano, tudo bem? Gravando aqui mais uma aula de física, frente 2. Estamos no caderno 4. Esse caderno 4 é um caderno bem curtinho, só tem 4 aulas para as partes da frente 1 e 2, são 4 aulas apenas, e a frente 3, que é o dobro de aulas, né, tem 8 aulas, então é um caderno bem curtinho. Nós já vimos as aulas 25, 26 e 27, já foi dada para vocês. Fenômenos ondulatórios, interferência de ondas, cordas e tubos sonoros, ondas estacionárias, tudo isso foi dado nas aulas 25, 26 e 27, ok? Hoje nós vamos para a última aula da frente 2 do caderno 4. Essa aula encerra totalmente a frente 2. Mas antes, essa dica sensacional. Daqui a pouco mais um pedacinho, ok? Esse aqui é o sensacional Ronnie James Dio. Então vamos lá. Essa aula fala sobre 2 temas: qualidades fisiológicas do som e efeito Doppler. Primeiro, qualidades fisiológicas do som. O nosso ouvido, um ouvido normal, ele consegue distinguir 3 qualidades distintas do som, que são altura, intensidade e timbre. O que é altura ou tom? A primeira qualidade é a qualidade que permite ao ouvido diferenciar um som grave, que é um som baixo, de um som agudo, que é um som alto. A altura não tem nada a ver com aumentar o volume do som, que é esse aqui, ó. Não tem a ver com isso, não. A altura do som tem a ver com a frequência. Um som grave é um som baixo, é um som de frequência baixa. Um som agudo é um som alto, é um som de alta frequência. Então, a altura ou tom tem a ver com a frequência, ok? Repetindo. Um som agudo é um som de frequência alta. Um som grave é um som de frequência baixa, ok? É como voz de homem e voz de mulher. Voz de mulher é uma voz mais aguda, ela tem uma frequência maior. Voz de homem é uma voz grave, ela tem uma frequência mais baixa, ok? O que é intervalo acústico? Intervalo acústico é o quociente, ou seja, a divisão entre 2 sons de frequências F1 e F2, é claro, sendo a frequência F2 maior que F1, eu faço F2 dividido por F1. Um intervalo acústico muito importante, que quem estuda música conhece, é uma oitava. Então, no caso de uma oitava, você tem aí um som, por exemplo, um dó, ele tem uma determinada frequência. Uma oitava acima, esse som tem frequência que é o dobro. Então, o intervalo acústico de uma oitava seria o dobro vezes a frequência, que vai dar igual a 2. Sempre o intervalo acústico de uma oitava é igual a 2. Ok? Segunda qualidade do som é a intensidade, que também é chamada de sonoridade. É aquela qualidade que permite ao ouvido diferenciar um som forte de um som fraco. Um som forte é um som de grande intensidade e um som fraco é um som de pequena intensidade. Isso aqui nós temos um cálculo para fazer, e é um cálculo um pouquinho complicado, porque nós vamos usar a lei de Weber. A lei de Weber, ela usa logaritmo aqui no meio, ó. S menos S0
é a sonoridade, K é uma constante, logaritmo de I sobre I0. E I0 é a intensidade sonora, intensidade do som, e essa é a sonoridade que pode ser em bel e decibéis, tá? Decibel. Esse K é uma constante. Se a unidade for bel, o K vale 1. Se a unidade for decibel, o K vale 10. S0 e I0 é a sonoridade e intensidade sonora de referência, e S e I, sonoridade e intensidade do local que você quer determinar. Vamos lembrar que essa intensidade I, nós já vimos nas aulas anteriores. Como é que eu calculo a intensidade? É a potência da fonte dividido por 4πx ao quadrado. Lembra que x é a sua distância até a fonte, ok? E mais um detalhe, né? E a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Claro, quanto mais afastado você estiver de uma fonte, menor a intensidade, no caso, a intensidade sonora que você vai receber. Aqui nós temos alguns níveis de intensidade sonora na tabela. Uma casa calma, 40 decibéis, que nem agora aqui onde eu estou, calmo, tranquilo, não estou ouvindo barulho de nada, 40 decibéis. Uma conversa normal, 60. Uma conversa em voz alta, 70. Rua barulhenta ou a sua classe barulhenta, olha aqui, ó, 90 decibéis. Uma grande explosão, 110. Motor de avião, 130, quando você estiver a mais ou menos uma distância de 3 metros do avião. Próxima qualidade. Timbre. Só um minutinho aqui que a página pulou. Timbre é a qualidade que permite ao ouvido distinguir sons de mesma altura, que foi lá o primeiro item, mesma intensidade, que foi agora o segundo item, porém emitidos por fontes sonoras diferentes. Se você tocar um dó, por exemplo, no piano, e alguém tocar um dó no violão, é a mesma nota, tem a mesma altura, mesma intensidade, porém, vem de fontes diferentes, você consegue distinguir, o seu ouvido consegue distinguir o dó do violão do dó do piano. Isso é timbre. O timbre está relacionado com a forma de onda. Vocês têm aí no caderno várias figuras do dó emitido por um violão, do dó emitido por um clarinete, por um piano. A forma de onda é que vai caracterizar, que diferencia um do outro. O segundo item desta aula é o efeito Doppler. É o fenômeno que ocorre quando há aproximação ou afastamento entre um observador e uma fonte de ondas, e que consiste na variação aparente da frequência da onda. O que significa isso? Você está aqui parado na rua, vem uma ambulância com a sirene ligada. Então, ela está se aproximando e depois ela está se afastando. O que acontece na aproximação e o que acontece no afastamento? Quando há aproximação entre o observador e a fonte, você recebe, olha aqui na figura, mais frentes de onda do que se receberia se ambos estivessem parados, do que se ambos estivessem em repouso. Nós vamos representar por FO, a frequência aparente percebida pelo observador, e FF é a frequência emitida pela fonte. No exemplo que eu dei, é a frequência da sirene da ambulância, tá? Então, toda vez que a ambulância está se aproximando, você percebe um som mais agudo, você percebe um som com uma frequência maior, som agudo, maior frequência. Então, a frequência aparente percebida pelo observador é maior que a frequência da fonte. Quando a ambulância já passou por você,
aí o efeito é contrário. Quando ela já passou, você percebe um som mais grave, um som de uma frequência menor. Então, aqui ó, a frequência do aparente percebida pelo observador é menor que a frequência emitida pela fonte, no caso da sirene. Aqui nós temos dois exemplos ilustrativos com a fonte, o observador parado e a fonte se aproximando. E aqui, em termos de comprimento de onda, lembrar que V é lambda vezes F, ou seja, o comprimento de onda é velocidade dividido pela frequência. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a ambulância está se aproximando, a frequência é maior, consequentemente, o comprimento de onda é menor. Olha aqui, aproximação, comprimento de onda pequeno, afastamento, comprimento de onda maior, certo? É o inverso da frequência. Como é que nós calculamos esses valores? Tem uma outra fórmula aqui, ó, mas essa não é tão difícil, não. Nós vamos colocar aqui nos dois numeradores a frequência do observador, nesse numerador a frequência da fonte. Aqui embaixo, V mais ou menos velocidade do observador e V mais ou menos a velocidade da fonte. Então, FO, frequência aparente recebida pelo observador, e FF, frequência emitida pela fonte. Esse V é a velocidade de propagação da onda. Se for uma onda sonora, por exemplo, esse V que aparece aqui e aqui é a velocidade do som, que no ar é cerca de 340 metros por segundo. VO, velocidade do observador, VF, velocidade da fonte. No caso, a ambulância, a velocidade da ambulância. Se o observador estiver parado na rua e a ambulância passa por ele, essa velocidade VO do observador é zero. Mas se você estiver dentro de um carro e cruza com uma ambulância, então este VO é a velocidade do seu carro e você dentro do carro é o observador. Aqui na fórmula nós temos mais ou menos, por quê? Porque vai ter uma regrinha de sinais aqui. Aqui é adotado o sentido positivo sempre do observador para a fonte. Então, esse é o sentido positivo da trajetória, sempre do observador para a fonte. Então, agora, nós vamos fazer os exercícios que estão na página 42. Então, caderno 4, página 42, frente 2. O piano é um instrumento musical de cordas, munido de um teclado e de uma grande caixa de ressonância. O som é produzido pela pressão das teclas, que acionam martelos de madeira revestidos de feltro, que por sua vez fazem percutir as cordas. É dotado de dois pedais, o direito, quando pressionado, permite que as cordas permaneçam vibrando, mesmo que as teclas deixem de ser tocadas. O esquerdo, também chamado surdina, serve para diminuir o brilho da sonoridade. O primeiro piano foi fabricado pelo italiano Bartolomeu, construtor de cravos de Florença, em 1700. Quando um pianista pressiona no piano uma tecla correspondente à nota Ré e em seguida a correspondente a Ré, uma oitava acima, pode-se afirmar que serão ouvidos sons diferentes. Isso se deve ao fato de as ondas sonoras correspondentes a essas notas terem, respectivamente, frequências em que proporção? O que nós vimos lá atrás no intervalo acústico? Uma oitava acima, sempre a frequência é o dobro. O intervalo acústico seria, então, igual a 2. Então, de 1 para 2, alternativa C, ok? Então, o primeiro é bem tranquilinho. Só esperem para ver o que vem aí de logaritmo. Então, ó, só para dar uma relaxadinha, vamos ouvir mais um pouquinho, mais um pedacinho do Ronnie James Dio na música sensacional, hein? Essa daqui é demais. Entrou propaganda, gente. Vê se pode.
Agora sim, ó. Então, vamos lá. Número 2. O maestro Dias Pazão se orgulha do seu ouvido absoluto, capaz de detectar com perfeição todo o espectro sonoro, mas nas mais sutis intensidades, caminhando frontalmente rumo a um alto-falante que emitia isotropicamente, sem dissipação, um som de uma única frequência com intensidade constante. Ele ouviu a uma distância d, ó, na letra A nós vamos calcular essa distância d, tá? A uma distância d, ele ouviu do dispositivo um nível sonoro de intensidade 40 decibéis. Já a 1 metro do alto-falante, ele captou um som de 80 decibéis. Em seguida, com o maestro ainda a 1 metro, a estrutura com o alto-falante foi substituída por outra com 9, ó, conforme a nossa figurinha aqui, emitindo cada um som igual ao alto-falante inicial. Aqui ele fornece log de 9 igual a 0,95, responda na letra A o valor de D. Vamos nos preparar para a lei de Weber com os logs da vida. Então, vamos lá, ó. Aqui está a fonte, né, o alto-falante. A uma distância D, a sonoridade 40 decibéis. E tem uma intensidade aqui de onda que eu chamei de I1. Esse D nós vamos calcular. Ele disse que a 1 metro da fonte, a sonoridade 80 decibéis. E a intensidade de onda a 1 metro vale I2. Em primeiro lugar, eu vou calcular a intensidade I1 e I2. Vamos lembrar que I, intensidade, é potência 4πx ao quadrado. A intensidade I1 é a potência 4π e a distância D mesmo, tá? Só troquei o x por D, guardo o I1. I2, P, 4π e a distância aqui, ó, 1 metro. 1 ao quadrado, 1, ficou P sobre 4π. Eu vou fazer I2 sobre I1, porque nós vamos usar lá no logaritmo depois, tá? O que é I2? É isso aqui, ó, P sobre 4π, né? E o I1 é isso aqui, como é uma fração, eu multiplico pelo inverso. Então, o 4πd ao quadrado subiu, o P desceu. Ó, P cortou com P, 4π cortou com 4π, sobrou que 2 sobre 1 é D ao quadrado. Guardo esta resposta, ok? Agora, nós vamos para a lei de Weber. S menos S0, K log de I sobre I0, tá? Lembra lá atrás, quando nós vimos a fórmula? Esse K aqui, quando eu vou usar decibéis, ele vale 10. Então, nós vamos trocar o K por 10. E nós vamos adotar o S0, a sonoridade de referência, como sendo 0. Então, primeiro caso, o S eu vou chamar de S1, o S0 é 0, o K é 10, log D. Ó, estou vendo esse primeiro caso, S1 e I1. Estou fazendo esse primeiro caso, tá? Para a distância D, o S1 é 40, a intensidade I1 está calculada, nós vamos substituir depois. Então, S1, 10, log I1 sobre 0. O S1, 40, o K, 10, log de I1 sobre 0. 40 e 10, dividi os dois lados por 4, encontrei essa equação e chamei de equação número 1. Segundo caso, aqui, ó, é esse aqui, ó, o S2 agora, que é 80, a distância 1. Então, S2, igualzinho, ó, S2, o S0 é 0, o K é 10, log de I2 sobre I0, tá? Então, o S2 é 80, dividi os dois lados por 10, ficou 8 log de I2 sobre I0. Equação 1, equação 2, ok? Agora eu vou subtrair as duas equações. Então, eu vou pegar a equação 2 menos a equação 1. Então, vamos lá, ó. 8 menos 4 igual isto menos isto, tá?
Tá aqui, ó, 8 menos 4, log de I2 sobre 0, menos log de I1 sobre 0. 8 menos 4, 4. Propriedade de log, pessoal. Quando eu tenho uma subtração, é a mesma coisa que fazer o que? Log disto dividido por isto. Então, é log de I2 sobre I0 dividido por I1 sobre 0. Divisão de frações, mesma coisa. Copia a primeira, I2 sobre 0, e multiplica pelo inverso da segunda. I0 sobre I1. I0 com I0 cortou, sobrou I2 sobre I1. Vocês viram que na página anterior, eu já calculei I2 sobre I1? Olha lá aqui, ó. I2 sobre I1 já está calculado aqui, ó, deu D ao quadrado, tá? Então, ficou 4 log de I2 sobre 1, que é D ao quadrado. E quando o log está assim, lembra que ele está na base 10. Agora, a gente aplica a definição de log. Qual é a definição de log? Coloquei ele na ordem certa, ó. Log na base 10 de D ao quadrado igual a 4. O que eu faço? Isto elevado a isto é igual a isto. Então, 10 elevado à quarta igual a D ao quadrado. O D está ao quadrado, raiz quadrada de 10 à quarta, 10 ao quadrado, ou seja, 100 metros. Gente, esse eu não posso cantar música fácil, extremamente fácil, porque não é, né? Mas então vamos ouvir um pedacinho do Rainbow. Esse é demais, né, gente? Agora, a letra B, vamos voltar lá, o que ele pede na letra B? Qual o nível relativo de intensidade em decibéis percebido pelo maestro em sua posição com os 9 alto-falantes em operação? Então, na letra B, agora é mais simples, é só isso, ó. Então, o maestro está a 1 metro, ele percebia um som de 80 decibéis com um alto-falante, então intensidade I. Agora, ainda a 1 metro, foi trocado para 9 alto-falantes. Qual é? Quanto vale essa sonoridade aqui, em decibéis? Então, agora eu tenho 9I, a intensidade 9I. Lei de Weber. Eu fiz S3 menos S2, ó. Então, isso menos isso, igual a 10, que é o K, log de 9I dividido por I. Tá aqui, ó. Então, eu joguei 80 para o lado de lá, 80 está com sinal de menos, passa somando. Aqui o I cortou com o I, ficou 10 vezes log de 9. No enunciado do problema, ele pediu para vocês substituírem o log de 9 por 0,95. 0,95 vezes 10 mais 80, 89,5 decibéis, ok? Então, esse foi o segundo. Exercício número 3 do Mackenzie 2019. No campeonato de Fórmula 1 na cidade de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida com um frequenciômetro especialmente adaptado, um operador fica no interior de um posto na pista, verificando o módulo da velocidade dos carros que se aproximam. O posto está com uma sirene, emitindo um som de frequência F, e o frequenciômetro que mede a frequência percebida por um observador no automóvel acusa 12 sobre 10 F. Adotando como 340 a velocidade do som no ar, afirma-se que o módulo da velocidade do automóvel, que se aproxima do posto em quilômetros por hora, vale. Então, olha, eu fiz a figurinha aqui, ó. Aqui está a fonte parada, velocidade 0. O frequenciômetro encontra-se no interior do veículo e, portanto, o observador está dentro do carro. Então, lembra da regrinha de sinais? Sempre é positiva do observador para a fonte. Então, está aqui, ó, do observador do carro para a fonte, ok? Então, esse é o sentido positivo. Fórmula do efeito Doppler. Frequência do observador, frequência da fonte.
VS aqui, ó, no caso, é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, mais ou menos a velocidade da fonte. Só que como a fonte está parada, né, no posto, aqui a velocidade da fonte é 0. Por isso que eu só coloquei VS. E como o observador está indo, ó, em direção à fonte, então, positivo, certo? Substituindo, ó. Então, ficou aqui no lugar, a frequência do observador, ó, FO, ele deu aqui, ó, frequência percebida por observador, FO 12 sobre 10F. Então, esses são os dados que nós temos. Frequência do observador, 12 sobre 10F, velocidade do som, 340. Então, substitui a frequência do observador por 12 sobre 10F. Velocidade do som, 340, mais velocidade do observador, que é do carro, não sei, igual frequência da fonte, F, ele não deu, deixa F mesmo. Ou melhor, ele disse que é F, né? Deixa F. E aqui embaixo, a velocidade do som, 340. F daqui, corta com F daqui, certo? Multiplica em cruz. 340 mais VO vezes 1, está aqui. E 340 vezes 12 sobre 10, está aqui. 340 vezes 12 sobre 10 dá 408. Passei o 340 para cá, 68 metros por segundo. Multiplico por 3,6 para passar para quilômetros por hora. A velocidade do carro, aproximadamente 245 quilômetros por hora. Alternativa D de dado. Número 4. Aqui ele fala, né, de arrepiar quando uma moto potente trafega em movimento uniforme, bababá, bababá. Então, vamos aqui, ó. Considere um observador em repouso à beira de uma estrada retilínea, visualizando uma moto que vai passar diante dele com velocidade e de intensidade constante. O veículo emite um ronco intenso de frequência constante que é notado na aproximação com uma variação de frequência delta F1 em relação à frequência sonora real, e no afastamento, com uma variação de frequência delta F2, também em relação à frequência sonora real. Na letra A, ele pede, admitindo-se o ar em repouso em relação ao solo, supondo que a intensidade da velocidade da moto seja constante, seja igual a 1/4 da intensidade da velocidade do som no local, determine a variação da frequência F1 na aproximação pela variação da frequência F2 no afastamento, tá? E ele deu um detalhe aqui importante, ó, admitir que a velocidade da moto seja igual a 1/4 da velocidade do som. Nós vamos usar isso para frente. Então, item a equação do efeito Doppler. Frequência do observador, frequência da fonte. No caso, velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador, velocidade da fonte. Aproximação, ó, aqui está o observador, tá? Aqui vem a moto, frequência, velocidade da fonte. Lembra que o referencial é do observador para a fonte, tá aqui, ó. Então, positiva a trajetória aqui da esquerda para a direita, certo? A frequência aqui do observador, vamos chamá-la de FO1. Velocidade do som, tá aqui, ó, velocidade do som. Mais ou menos velocidade do observador. O observador está parado, velocidade 0, então aqui ficou só velocidade do som. FF, frequência da fonte, tá aqui. Velocidade do som, repetiu. Mais ou menos velocidade da fonte. A fonte é a moto aqui, ó. Vocês estão vendo que a moto está no sentido contrário, então negativo, menos velocidade da fonte, tá? Aqui eu multipliquei em cruz e isolei o FO1. Passei a velocidade do som para cá multiplicando, ó. Velocidade do som
frequência da fonte, velocidade do som, menos velocidade da fonte. Como ele pede variação, o que é uma variação? É uma conta de menos. É a frequência do observador, ele falou em relação à da fonte, menos f da fonte. Então, a frequência do observador é tudo isso daqui, ó, menos a frequência da fonte. Aí a gente tira o mínimo múltiplo comum, que isso aqui, ó, é uma subtração de frações, e eu tenho essa equação, guardo esta equação. Esse é o ΔF1. Agora nós vamos fazer tudo isso de novo para o afastamento, onde eu vou chamar de FO2. Então, afastamento. Agora a moto passou pelo rapazinho. Referencial da fonte para, desculpem, do observador para a fonte, ó, da esquerda para a direita, tá? Então, agora a frequência do observador FO2, velocidade do som, a velocidade dele é 0, frequência da fonte, que é a frequência da moto, velocidade do som, e agora a moto se afasta, mesma direção e sentido do referencial, o V aqui é positivo. Novamente multiplico em cruz, acho o FO2, e como ele pede a diferença, frequência da fonte menos FO2, porque aqui precisei trocar, porque agora no afastamento ela é menor. Aqui eu tenho novamente uma subtração de frações, tiro o mínimo múltiplo comum e chegamos nesta equação. Como ele pede ΔF1 sobre ΔF2, divide uma pela outra, vai cortar aqui, ó, vai sobrar a velocidade do som mais velocidade da fonte, dividido pela velocidade do som menos velocidade da fonte. Este é de arrepiar, hein, pessoal? Esse aí foi complicado, chatinho também, né? Mas eu acho que aquele do log é pior ainda, né, gente? Mas esse daqui não é tanto, né? Tudo bem, pessoal? Mais um peixinho do Rainbow. Ah, e tem mais, olha só. Pensei que eu tinha terminado ali, ó. Ainda ele pede para a gente substituir velocidade da fonte pela velocidade do som dividido por 4. Então, aqui atrás, ó, velocidade da fonte é a do som dividido por 4, ó. Aí, novamente, tira o mínimo, blá, 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 cortou um monte de coisa, deu 5/3, tá? Aí é só fazer a matemática do problema. E na letra B, ele disse: o Hubble se notabilizou em 1929 por observar nebulosas, galáxias situadas fora da Via Láctea, que se afastavam da Terra, manifestando para astrônomos situados no planeta uma variação nas frequências típicas de seu espectro luminoso, o redshift. A que se deve o redshift? Esse espectro de radiação é percebido deslocado para frequências maiores ou menores. Gente, o redshift, ele se deve ao efeito Doppler luminoso, o espectro da radiação das galáxias e estrelas é observado na Terra deslocado para frequências menores que as reais, tá? Com isso, a gente termina, como eu falei no início da aula, o caderno 2, desculpem, a frente 2 do caderno 4, certinho? Até a próxima, até mais!